Estamos duas vezes armados se lutarmos com fé. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que satisfação estar aqui no canal e trazer mais uma contribuição, mais um vídeo, mais um estudo aí para vocês. Sabe que a nossa preocupação aqui é tratar temas da filosofia, os filósofos, as suas inquietações, as suas preocupações, e nós aqui com muita vontade de apresentar sempre a verdade, fazemos questão de trazer então alguns esclarecimentos aí para vocês acerca dos grandes temas, teses, inquietações dos filósofos e também da filosofia. Eu estou aqui numa empreitada de 10 vídeos, já produzi 3, né? E você que está chegando aí, o meu muito obrigado de coração. Obrigado mesmo por estar aí ouvindo, estar aí vendo. Você me deixa ainda mais animado para que eu possa produzir, refletir, trazer informação, trazer conhecimento aqui. Então, meu muito obrigado. Você está chegando pela primeira vez, muito obrigado. Mais ainda, eu gostaria que você compartilhasse, curtisse, deixasse aí o seu veredicto, né? Deixasse aí o seu comentário, né? Tem 3 vídeos sobre esse tema aqui, ó, sobre esse livro, na realidade. Essa é a nossa empreitada. 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, do professor Anthony Ezzoli, professor da Universidade de Providence, nos Estados Unidos, que faz uma leitura aí bastante importante, trazendo essa belíssima reflexão que é preocupante. Não tenha dúvida disso. Foi um livro que eu li em 2018, me despertou uma preocupação muito grande. E eu, resolvi partilhar aqui com vocês, pais, educadores, formadores, tá certo? Então, você que está chegando agora, você viu o título aí, talvez você sentiu aí uma estranheza. Nossa, professor, então você vai me dar 10 ferramentas, não é? 10 instrumentos para eu destruir a imaginação do meu filho. Não é nada disso, né? A gente tem que fazer a leitura às avessas, né? A gente tem que entender que ele está sendo até usando um tom irônico aqui, né? O professor Anthony Ezzoli, né? Porque ele percebe que existem estruturas, existem atores, existem segmentos que acabam por fazer esse trabalho de destruir aquilo que é mais sagrado que uma criança tem, que é a capacidade de criar, né? Que é a imaginação, tá certo? Então, se você não viu os outros 3 vídeos, né? Então você entra aí no canal, tem bastante tema de filosofia aí. Eu já falei sobre Tales, falei sobre Kant, falei sobre Aristóteles. Então, eu estou falando aí, claro, na medida do meu tempo e da minha disponibilidade, né? Eu vou trazendo temas aqui da filosofia. Então, fique à vontade, curta, compartilhe. Muito obrigado mesmo, de coração. Você é muito bem-vindo aqui. Você vai ver que é um canal bastante puro, bastante simples, bastante verdadeiro, mas que não vai baratear o tema. Vai trazer o tema ali como ele é, ok? Então, o método 4, né? Eu estou chamando método, pessoal, porque é o que o professor fala, né? Ó, método 3, método 2, método 1. Hoje é o método 4, ok? Então, ó, substitua o conto de fadas por fetiches e clichês políticos, né? Então eu tenho o dever de, sendo professor de filosofia, fazer logo uma diferenciação aí. Com certeza você já ouviu falar de mitologia, conto, fábula, lenda. Então todos esses gêneros aí, eles são narrativas, né? Eu estou contando um fato. Então a mitologia, ela é uma narrativa com elementos extraordinários, fantasiosos, fantásticos, sobrenaturais, uso de toda uma linguagem simbólica, criativa, né? O conto continua sendo uma narrativa, mas o contador, ele procura participar da história. Então ele participa com expressões, com tom de voz um pouco mais elevado, mais alto, mais baixo, mais grosso, mais fino. Ele participa da história. Imagina o pai, né, contando a história para o filho. Ele não vai pegar a história e contar assim, narrar, né? Ele vai participar de alguma maneira. Esse é o conto.
não é? A lenda é uma narrativa, mas a lenda sempre tem um elemento misterioso, né? Às vezes gera um medo, não é? Então tem toda essa história aí, né? Eu lembro quando era criança, isso já faz uns 200 anos, que os nossos familiares, eles cismavam em falar de assombração só à noite. E a gente morria de medo. É claro, ficava todo mundo junto assim, com o olho regalado assim, e a gente morria de medo. A gente falava das lendas, né? Das lendas urbanas e por aí vai. E as fábulas também continuam sendo uma narrativa. Mas a fábula, tudo tem um ensinamento, é claro, mas a fábula ela tem uma pegada de trazer um ensinamento moral. Não é? Então ela trabalha ali com uma história que vai sempre render um ensinamento ético moral. Então é importante, né, fazer a distinção aí mito, fábula, conto e lenda. Então o método 4, né, fala: substitua o conto de fadas por feitiço e clichês políticos. Quer dizer, né, toda aquela magia das histórias você não conta nada para as crianças. Ela vai crescer no universo, né, longe desse extraordinário, desse criativo, desse simbólico, desse fantasioso. Né? Quando ela cresce sem esse chão, quer dizer, não é potencializada a sua imaginação. Eu não sei se vocês perceberam, e eu percebo muito bem isso daí, é que já faz algum tempo, eu não sei contabilizar, 10 anos, 15 anos, deixa no comentário aí, talvez você tenha mais precisão disso, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que não existem mais na parte da manhã desenhos. Não sei se você já percebeu isso aí, agora eu só não sei precisar quanto tempo que não tem mais desenhos. Mas eu me lembro no meu tempo de criança, e eu era um consumidor de desenho, sou consumidor até hoje, porque quando eu tenho vontade de assistir os meus desenhos de infância, eu vou lá, vou aqui na internet aqui, procuro, ó, eu quero o desenho tal, eu vou lá e assisto. Às vezes assisto até com o meu filho, não é? Então, o universo dos desenhos, eles são extremamente importantes, eles são extremamente relevantes, porque eles sempre trazem um ensinamento, né? Então, vocês podem notar, não tem mais desenho, né, na parte da manhã. Não tem mais. Eu estou me lembrando aqui de 2 desenhos que deixa um ensinamento ético muito legal, muito interessante. Todos os desenhos do He-Man, que você pode procurar aí no YouTube, tem, né, na plataforma, é público isso daí, né? Você coloca, tem um desenho do He-Man, aí tem os atores lá, os personagens, eles brigam, tal, tem as magias, aquela coisa toda. Mas aí no final parece o He-Man dando um ensinamento. É muito interessante isso daí. Quer dizer, então você incutia na criança, né? Você colocava na criança de que ela crescia com um ensinamento. Né? Ela via aquilo ali como um ensinamento. Então quando você tira isso daí, quer dizer, nem aquela formação, né, que a criança tem ali na sua origem, você tira essa capacidade ética, essa capacidade moral, esses valores, esses princípios, eles são suprimidos porque já não tem ali mesmo. Um outro desenho que eu me lembrei que traz um ensinamento bastante interessante, que é o do Scooby-Doo. Desenho, né, clássico, né? Um desenho clássico isso daí, do Scooby, do Salsicha, né? Eles tinham lá uma van, né? Eu acho que era um carro, era uma van, não sei como é que é o carro deles lá. Não é? Então eles caçavam fantasmas. E no final, né? E eles tinham medo, eles corriam, era mó legal. Entendeu? E no final, sempre o monstro era uma pessoa. Interessante. O monstro sempre era uma pessoa, porque ele mostrava que o mal mesmo, ele vinha do ser humano. Então, olha, são 2 desenhos, eu estou lembrando de 2, mas tem um universo de desenho. Todos eles, né, muitos deles tinham ensinamentos que acabavam por trazer princípios, valores para as crianças. Não estou dizendo todos, é claro, né? Algum desinformado aí vai dizer, mas tem desenho que... Não é isso, tem desenho que traz, sim, um ensinamento de moral, com valores, com princípio, e por aí. Isso é importante. Muitos desses desenhos foram suprimidos. Quer dizer, então tira toda essa fábula, tira todos esses contos, tira todas essas mitologias, não é? Tira todos esses, né, esses elementos das crianças e substitua isso por clichês políticos. Né? Substitua isso por fetiche. Quer dizer, você não está formando uma criança, né,
Você está formando um objeto que vai ficar estático e com uma memória cada vez mais deteriorada, sem capacidade de criação, sem capacidade de imaginação, voltada para aquilo que as estruturas, os atores, os segmentos querem. Crianças sem imaginação, sem poder de decisão. Eu me lembro aqui das grandes narrativas gregas, que tem vários elementos ali que podem servir de princípios morais, de princípios éticos, de princípios que podem moldar toda a estrutura do ser humano. Você vê os grandes guerreiros, as grandes sagas, me lembrei aqui do Ulisses, que é aquele personagem da mitologia grega que tem a brilhante ideia de oferecer um cavalo para os troianos, não é? E esse mesmo Ulisses, ele demora mais 10 anos para voltar para casa. Ele já tinha ficado 10 na guerra de Troia, mais 10 para voltar para casa. E ele enfrenta vários desafios, mas ele tem o coração dele ligado aonde? Em Ítaca. Olha que ensinamento, com todos os problemas, desafios, entraves, dificuldades. Não, eu quero voltar para minha casa, junto da minha mulher, junto do meu filho. Então essas histórias, elas não podem ser suprimidas. Eu estou citando Ulisses porque eu lembrei do Ulisses agora, mas tem várias outras histórias do universo da mitologia grega. Mas eu estou lembrando da mitologia grega, mas os povos têm as suas mitologias, os seus contos, que são preciosos. Então quando você suprime, quando você tira, quando você substitui o conto de fadas, as mitologias, as lendas, as narrativas, as fábulas, os contos por fetiches e clichês políticos, com certeza você está destruindo a imaginação do seu filho e tornando ele um boneco de fácil manipulação. Então, agora a ideia vai para você que é filho. Então perturbe seu pai, perturbe a sua mãe. Fala para ele contar a história para você, tá certo? Fala para ele contar a história para você. Fala para ele pesquisar a história e contar a história para você. Eu tenho certeza que vocês vão se enriquecer muito com isso. Não é? Porque nas histórias a gente sempre tem aquele norte, aquele norte que é bastante importante, de princípios, valores, ensinamentos, testemunhos. Isso vai ajudando a formar, com certeza, a consciência de uma criança. Obrigado, galera, mais uma vez por estar aqui, participar dessa reflexão que eu fiz aqui do professor Anthony Esolen, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Estou aí no método 4 e a gente vai seguindo aqui, trazendo a nossa contribuição para vocês. Muito obrigado mesmo, não esquece aí de curtir o canal, não esquece aí de deixar o like, curtir, deixar o like, é claro, compartilhar, falar aí o que você tá achando aí do que está sendo trazido aqui, tá certo? Obrigado mesmo. Fica com Deus e até uma próxima.